Que Deus abençoe você, a sua sexta-feira, esse dia de hoje, como também a sua família. Mais uma vez estamos aqui com o programa Ponto de Luz, com o objetivo central, principal, poder ajudar você que está do outro lado. Por favor, se mantenha conosco se você deseja. Ao término do programa, vamos unir a nossa fé. Vamos unir a fé em oração em seu favor, em favor da sua casa, da sua família, independente da sua religião. Se você deseja preparar o copo com água agora ou se comunicar conosco, você pode ligar para a central de atendimento, Pastor Flávio, com os pastores ali já prontos e apostos à disposição daqueles que precisam de ajuda. Com certeza, Pastor Wilton, muitas pessoas hoje acompanhando a programação, um feriado, e essa pessoa que está sofrendo, ela pode ligar para cá, ela pode fazer, também enviar a sua mensagem, fazendo contato pelo 11 3573 3500, você envia a sua mensagem de texto ou de áudio, ou se você quiser falar agora com um dos nossos pastores, estou desesperado, 21 23 3202, Pastor Wilton, essa pessoa que está sofrendo, ela não erra de ligar, porque nós estamos aqui para ajudá-los. Obrigado, Pastor Flávio. Daqui a pouco a oração, então, em seu favor, tá bom? E como o Pastor Flávio disse, hoje, sexta-feira, feriado, 3 horários especiais, principalmente, você pode participar, né? O dia todo conosco, 9 da manhã, 15, e temos também o horário das 18 horas. Aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, 3 horários especiais, até porque no feriado você pode escolher o melhor horário. Nós vamos clamar, como é dia do trabalhador, eu quero chamar a atenção daquelas pessoas, ou a sua atenção, você que é uma pessoa tão trabalhadora, esforçada, né? Você tem derramado suor todos os dias e se sente do outro lado, me assistindo agora, frustrado. Você traz uma frustração porque você não alcança aquilo que almeja, a sua empresa não desenvolve, os contratos não saem, as coisas não acontecem, a porta de trabalho para você não se abre, o dinheiro, você tem um dinheiro preso, sabe? Uma causa na justiça, alguma situação que não se resolve há anos. Você percebe que os seus caminhos, você derrama o suor todos os dias e tem sido em vão. Por isso eu quero convidar você para o que vamos fazer nessa sexta-feira. Está aqui. O dia da recompensa do seu suor, dia 1º de maio. Nós vamos clamar para que o seu suor traga uma recompensa. Baseado na palavra de Deus, que daqui a pouco eu vou mostrar esse versículo para você. E eu vou mostrar para você a importância desse clamor que nós vamos fazer e da oração forte de libertação. Porque nessa sexta, hoje, nós vamos determinar que a inveja, as maldições, né, tudo aquilo que tem amarrado os seus caminhos saia e haja libertação, como aconteceu nessa vida. Veja. O que você pode contar para a gente sobre essa reunião? Trouxe libertação para a sua vida? O que mudou? Sim, senhor pastor. Então, eu cresci na igreja, né? Só que aconteceu uma situação na minha família que os meus pais, eles acabaram se tornando pessoas muito amargas, né? Mesmo a gente indo para a igreja. Então, eu vi aquela situação de brigas dentro da minha casa e eu olhava para os meus amigos lá fora e eles aparentemente eram mais felizes do que eu. E aí, então, foi quando eu decidi que eu não queria mais saber de Deus, né? Eu não queria. Tanto que os meus pais, eles me obrigavam a vir pra igreja e eu falava, e teve uma vez que eu enfrentei mesmo a minha mãe e eu falei, mas eu vou pra igreja pra quê? Pra ser como vocês? Né? E eu não quis isso, então eu quis me parecer com os meus amigos. Foi então quando eu comecei a fazer as coisas que eles faziam, né? Sair, chamar palavrão, beber, essas coisas. Eu tava sempre em festas, né? Porque eu tinha um tio que ele tinha uma empresa e essa empresa tava sempre produzindo festas, né? E eu tava sempre indo pra essas festas. Eu usava roupas pra chamar a atenção dos outros homens, né? Porque como meu pai, ele se tornou essa pessoa muito amarga, então eu me afastei dele. Você tinha mágoa do pai? Sim, senhor. Muita mágoa do meu pai. E aí, então, como eu falei, né? Qualquer coisa que ele falasse pra mim era uma afronta. Então, eu afastava cada vez mais ele. Mas eu sentia falta de alguém, né? Então, aquilo trazia um vazio pra dentro de mim e eu buscava chamar a atenção dos outros homens, principalmente homens mais velhos do que eu, porque eu queria alguém que tivesse ali aquele papel de alguém protetor ali, né? Mas eu não queria que fosse meu pai. E aí, então, eu acabei me envolvendo em vários relacionamentos, né? E isso fazia eu me sentir poderosa, né? Quando alguém me olhava daquela forma, né? De uma forma totalmente como se fosse um produto ali, eu me sentia poderosa, eu não me sentia envergonhada. Eu me sentia, assim, querida, porque essa era a vontade que eu queria. Eu queria me sentir querida por alguém,
né? Então eu acabei entrando em um relacionamento e nesse relacionamento eu fui ficando mais vazia, porque eu achava que aquele rapaz iria querer algo sério comigo, né? E ele não queria, ele era mais velho do que eu e ele já tinha vindo de um casamento, né? E ele falava que o casamento era o pior contrato que alguém poderia assinar, mas eu achava que comigo ia ser diferente. Mas não, eu só fui ficando cada vez pior, cada vez mais vazia e ele me traía com outras moças e isso era assumido, tanto que ele chegava a postar com outras moças, os meus amigos me falavam, né, olha, eu vi seu namorado com tal pessoa, e eu não acreditava nisso. Você se humilhando naquela situação. E eu me humilhava cada vez mais porque eu queria atenção, eu queria ser amada, era isso que eu queria. E aí, então, foi quando eu fui ficando cada vez mais triste, eu tinha vontade de morrer, eu não tinha coragem de me matar, porque como eu cresci na igreja, eu cresci ouvindo que se você tirasse sua própria vida, você iria direto pro inferno. Então é por isso que eu não tinha coragem de tirar minha vida, mas eu chorava toda noite, eu só dormia chorando. Era só chegar à noite que eu tinha um terror noturno mesmo, eu não conseguia dormir, o meu sono era totalmente perturbado e às vezes eu tinha sonhos realmente impuros mesmo, imorais, ao ponto de eu sentir no meu corpo que tinha alguém ali comigo. E aí, então, aquilo ali foi me assustando. E aí, quando eu finalmente abri os meus olhos, eu voltei pra igreja num sábado e eu me entreguei pra Deus mesmo, né? Mas eu não tinha coragem de vir na sexta-feira, porque eu sabia que tinha um espírito ali. Então, quando eu vinha, o meu coração sempre acelerava e eu ficava nervosa e eu decidi que eu não viria mais. Mas mesmo dentro da igreja, aconteceu de novo a situação do sonho. E aí foi então quando eu me revoltei. E eu falei pra Deus que se tivesse alguma coisa ali, ia ter que sair. Vai sair. Então foi quando eu comecei a participar fielmente mesmo da corrente de sexta-feira. Aí você voltou, você entendeu que você estava vindo outros dias, mas você precisava passar pela libertação. Voltou para a reunião de sexta. Sim, senhor. Eu vinha todos os outros dias, menos sexta-feira, porque eu não tinha coragem de enfrentar o diabo, né? Mas então, quando eu realmente entendi isso, que eu precisava me libertar, então eu comecei a participar das correntes de sexta-feira. Eu nunca manifestei, né? Mas quando eu falei isso pra Deus, eu falei, meu Deus, se tiver um espírito, vai manifestar aqui agora. Você abriu o coração, né? Coração, sim, senhor. E como é que você está hoje? Como é que é a sua vida? Você falou do antes e hoje. Como é que você está? Totalmente em paz, pastor. Eu consegui perdoar o meu pai, né? Hoje, inclusive, o meu pai, ele é o meu melhor amigo. Nós fazemos tudo juntos, né? Eu consegui perdoar a minha mãe também. E assim, a minha vida mudou da água pro vinho, da água pro melhor vinho, né? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Já, sim, senhor, pastor. Uhum. Quando que foi o seu batismo? Você se lembra do dia, do momento? Sim, senhor, eu lembro. O meu batismo com o Espírito Santo, ele demorou porque eu não vencia as minhas dúvidas. Eu tinha muito problema com dúvida. E aí, então, quando um dia um pastor falou pra mim que eu me pegava no colo, ele sabe por que você ainda não recebeu o Espírito Santo? Porque você se pega no colo e diz, coitadinha de mim, ainda não recebi o Espírito Santo. Como eu já tinha me afastado, o diabo conseguia trabalhar na minha cabeça de que Deus não iria mais me perdoar, né? E eu aceitava isso. Eu aceitava que Deus não iria mais me perdoar, que as minhas chances já tinham acabado. E aí, então, quando eu me revoltei, nós entramos no jejum de Daniel, e no dia 7 de setembro ia ser uma quarta-feira. E aí, então, foi feito a viração do dia. E foi quando eu falei pra Deus, que eu falei, meu Deus, como o Senhor descia pra falar com Adão lá no jardim, eu quero que o Senhor desça pra falar aqui comigo hoje. E aí, na quarta-feira, então, recebi o Espírito Santo. E ali foi realmente, assim, a mudança da minha vida, né? Foi quando o próprio Deus, eu imaginava que o meu batismo com o Espírito Santo ia ser que eu ia começar a chorar e tudo mais, eu idealizava o meu batismo com o Espírito Santo, mas só foi Deus falando comigo, eu sou com você, você é minha filha. E aí, então, ali, dali em diante até aqui, hoje mudou tudo. Hoje você tem paz. Sim, senhor, pastor. Obrigado, tá, Rebeca? Deus te abençoe. Existe o dia do trabalho, mas e o dia do resultado? Do suor do rosto, cada um tira o seu sustento. E o seu suor tem sido derramado, mas a recompensa ainda não veio. Ou pior, até veio, mas não permaneceu. Existem forças negativas, capazes de neutralizar até o seu talento e impedir sua vida de andar.
mas elas não resistem à entrada da verdadeira luz. Sexta-feira, 1º de maio, o dia da recompensa do suor. Traga em um guardanapo o suor do seu rosto e apresente no altar, para que Deus venha edificar o que você tem feito e o seu trabalho finalmente tenha resultado. 9 horas, 15 horas e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. E nós estaremos aqui fazendo isso em 3 horários especiais, então, 9, 15 e 18 horas. Como você pode ver na chamada que colocamos agora, você vai pegar um lenço de papel e, como um ato de fé, você vai passar no seu rosto, principalmente na sua testa, né? Representando o suor de cada dia. E você vai trazer, hoje, sexta-feira, nós vamos estar clamando para que você tenha recompensa, você veja o resultado. Na oportunidade, eu vou mostrar nessa câmera aqui, produção, por favor, você vai trazer o ponto de luz, aquele amarelo que você recebeu, que nós entregamos, nós faremos, melhor dizendo, a substituição. Nós vamos substituí-lo pelo ponto de luz verde e vamos explicar para você como você vai usá-lo. Caso você não tenha esse ponto de luz, determinando luz para a sua vida, nós vamos dar para você gratuitamente aqui no Templo Maior, na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Pastor Flávio, com nomes de pessoas ligando. Nós temos aqui o Azevedo, pastor Wilton, ele diz assim: eu tenho trabalhado muito e não tenho visto o resultado do meu trabalho. Estou acompanhando a programação e estarei hoje buscando essa oração pela minha vida financeira e eu quero ver essa mudança. E ele diz que vai estar vindo pela primeira vez, pastor Wilton. Nós temos também aqui o Antônio, ele diz: eu sofro com muitas perturbações o dia todo, vozes dizendo para mim tirar a minha própria vida. Eu não aguento mais esse tormento, não durmo, não tenho paz. Estarei indo hoje também nessa sexta-feira para me libertar de uma vez por todas de todo sofrimento. Pastor Wilton, nós continuamos aqui, atendimento para que essa pessoa pode ligar, mandar a sua mensagem, lembrando, no final da programação, uma oração toda especial por todos. Exatamente, daqui a pouco a oração. E pessoal, não deixe de se ungir, tá? Eu estou com a cruzinha aqui em mãos, não sei se vocês conseguem fechar aqui para mostrar, vamos tentar. Você vê que a minha está ficando vazia, aqui no estúdio mesmo, porque todo dia eu realizo a unção. Faça a unção. O propósito é a transferência. O azeite, né, a cruz vazia e você cheio do Espírito Santo. No propósito, 50 dias rumo ao Pentecostes, ao dia 24 de maio, a partir do dia 3 de maio, dando início ao jejum de Daniel. Nesse próximo domingo, dia 3, o início do jejum. Você tem que se ungir. A pergunta é, você já se ungiu hoje? Faça a unção, não deixe de viver esse propósito, até porque daqui a pouco nós vamos fazer a oração já também nos ungindo. Se prepare, tá bom? Todos os dias vivendo essa fé. Vamos a mais uma história de libertação, eu já volto. Era por volta de 11 horas da noite, eu tomei um banho, coloquei meu pijama e fui me deitar. Quando eu senti os meus pés formigando e algo muito estranho começou a subir pelo meu corpo. Nisso eu fui levantado por essa força oculta e saí andando na casa, por todos os cômodos, falando coisas estranhas. Nisso meus pais viram, ficaram desesperados, começaram a pegar a Bíblia, orar, ler, mas não adiantava. Eu tinha a consciência, porém eu não tinha o domínio do meu corpo nem da minha fala. E acordando, a minha mãe me pegou e começou a buscar ajuda, me levando a igrejas, e tinha locais que não queriam me ajudar. Falava que nunca tinha visto isso, que ali eles não conseguiriam me ajudar. E tudo isso começou a acontecer depois que eu fiz um ritual. Eu era músico e eu queria fazer sucesso. E uma pessoa vendo o meu esforço, falou que conhecia um lugar que poderia adiantar esse processo. E lá a entidade estava incorporada e falou para mim que ela tinha feito pacto com vários artistas e também ia me tornar um dos artistas famosos. E através disso ela falou que eu precisaria fazer um trabalho para mim acelerar o meu processo artístico. E nisso eu topei, falei que ia fazer um trabalho.
Porém, quando eu saí dali, eu me arrependi. Virei as costas e falei que não ia fazer mais. Até que chegou um dia em que a primeira possessão aconteceu. E cansado de buscar ajuda, eu resolvi voltar a uma casa de espíritos, não a mesma que eu fui, uma outra. E eu pensei, foi lá que eu peguei isso, é lá que eu vou me livrar disso. Lá tinha uma entidade que falou para mim que eu estava em dívida com os espíritos, porque eu tinha procurado eles e não tinha cumprido o que eu falei que ia cumprir. E eu teria que ficar 21 dias no Roncó, e nisso fazendo vários trabalhos e tomando banho de abô às 3 da manhã. Banho de abô era restos de fezes de animais. E nisso foi feito um outro ritual, que foi no terreiro mesmo, onde eu fiquei deitado 21 dias, que foi feito cortes pelo meu corpo, nos braços, na língua, na cabeça, nas pernas, para firmar esse pacto, que fazia parte também do trato, que era o pagamento da dívida. Quando eu saí dali, eu piorei, entrei numa depressão profunda e vinha pensamentos horríveis na minha mente de pegar uma faca, enfiar na minha barriga, de sair correndo, pular na frente de um carro. Aquelas vozes ficavam na minha mente: se mata, se mata, se mata, porque vai ser melhor para você. Até que uma conhecida minha, ela soube da minha situação e ela me convidou para ir à Igreja Universal. E em uma das reuniões que eu participei, foi feita uma oração e eu me incorporei novamente com esses espíritos. Mas ali, eu ouvindo ali, eu via que o pastor, ele tinha autoridade sobre aqueles espíritos. E parecia que o pastor ele era mais forte do que aquela força que estava em mim. Porque o que ele falava, aquele mal obedecia. Aonde eu fui, os locais que ninguém pôde me ajudar, falaram que era mais forte do que eles, e eles não conseguiriam tirar de mim, ali eu vi que eu conseguiria ajuda. E quando ali o pastor expulsou aquele mal, eu me senti leve, me senti feliz, alegre. Algo que eu não tinha sentido há anos, há tempos. Nunca senti na minha vida. Por anos e anos eu não tinha paz. Eu vivia atormentado por aqueles espíritos. E quando ele expulsou aquele mal ali, acendeu uma esperança em mim. Uma esperança de, poxa, eu quero ser que nem ele. Eu quero ter essa força. E acabando a reunião, eu conversei com o pastor e perguntei para ele o que eu tinha que fazer para ter a força que ele tinha. E ele me explicou que eu teria que buscar o Espírito Santo, que eu teria que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo iria me blindar deste mal. O Espírito Santo ele iria me conduzir. Então, quando ele falou isso para mim, despertou dentro de mim o desejo de ter o Espírito Santo. E ali eu faria o que fosse preciso. E eu comecei a frequentar a igreja diariamente. Comecei a participar das reuniões, eu comecei a buscar, eu comecei a querer ter o que ele tinha. Teve uma reunião que foi pregado Mateus 6:24, que eu não poderia servir a dois senhores. E essa palavra entrou dentro de mim. E ali naquela busca eu me lancei. E ali eu senti uma paz. Eu ouvi uma voz falando: eu sou contigo. E ali veio um choro, veio um riso, veio uma alegria dentro da alma. E eu senti aquela força que o pastor tinha falado para mim. E eu que estava acostumado a ouvir aquelas vozes de derrota, de morte, ali eu ouvi a voz do próprio Deus falando comigo: eu sou contigo. Então hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, hoje eu vivo em paz, não escuto mais aquelas vozes de desânimo, de morte. E tudo isso graças a eu ter recebido aquela força maior, que era o Espírito Santo. Existe o dia do trabalho. Mas e o dia do resultado? Do suor do rosto, cada um tira o seu sustento. E o seu suor tem sido derramado, mas a recompensa ainda não veio. Ou pior, até veio, mas não permaneceu. Existem forças negativas, capazes de neutralizar até o seu talento e impedir sua vida de andar, mas elas não resistem à entrada da verdadeira luz. Sexta-feira, 1º de maio, o dia da recompensa do suor. Traga em um guardanapo
o suor do seu rosto e apresente no altar, para que Deus venha edificar o que você tem feito e o seu trabalho finalmente tenha resultado. 9 horas, 15 horas e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Deixamos então o convite para você estar conosco hoje, 9, 15 e 18 horas, aqui na Constantino Neri 1515, no bairro São Geraldo. Não se esqueça de trazer então um lenço, tá bom? Você pode pegar um lenço de papel agora enquanto assiste o programa, você fazer uma oração, passar no seu rosto, pedindo para Deus trazer a recompensa do suor que você tem derramado todos os dias. Traga esse lenço hoje, em uma das reuniões, mesmo sendo feriado, nós vamos estar aqui, as portas da Igreja Universal estarão abertas, todos os templos nossos espalhados aqui pela cidade de Manaus, pelo estado, e aqui no Templo Maior também, clamando por você. Agora nós vamos, falando em oração, orar, pedir a Deus em seu favor com o pastor João Carlos. Eu peço para você pegar a cruzinha com azeite, o pastor vai se ungir, você vai fazer a unção, nós vamos unir a fé, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Vamos nos ungir. Nosso Deus, em o nome de Jesus, venha sobre a vida desta pessoa que ora conosco, desta que também tem se ungido, porque a Tua palavra ensina, jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. Nós temos nos ungido porque cremos, meu Deus, que a Tua unção faz toda a diferença. A Tua unção sobre o doente traz a saúde. A Tua unção sobre o desesperado traz o Teu alento. Então agora mesmo venha sobre esta alma, venha sobre esta pessoa que está endividada, sobre esta pessoa, meu Deus, que está triste, angustiada. As notícias não são nada boas, mas a Tua palavra é a boa nova. A Tua palavra revigora as nossas forças. A Tua palavra que diz: eu estou contigo. Oh, meu Deus, isso faz toda a diferença. Então agora, presente o Senhor com esta pessoa, faz mudar esse cenário tão ruim, tão terrível, tão angustiante. Muda essa história em o nome do Senhor Jesus. Abençoamos esta pessoa que ora conosco, está no leito de dor ou numa cela, mas o Senhor toca dessa vida, tanto quanto nesta pessoa que está na sua casa ou no seu trabalho. Sejam tocados pelo Teu poder e essa água consagrada no nome de Jesus. Oramos também porque no dia 24 de maio, o dia do derramamento do Espírito Santo, meu Deus, faz maravilhas, porque esse dia está consagrado ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Beba com fé. Graças a Deus. O poder de Deus chega até você. Bem, que Deus abençoe o pastor João Carlos, que sempre está unindo a fé conosco. E antes de terminar a minha participação, eu quero lembrar a todos que domingo agora falamos de hoje, sexta-feira, mas domingo. Não se esqueça, o grande clamor pelas famílias. Nós vamos fazer mais um domingo, o 4º domingo do propósito do 7, rumo ao Pentecostes, dia 24 de maio. E neste domingo vai ser o domingo do pão nosso de cada dia. Nós vamos consagrar o pão. Você vai trazer o pão, não se esqueça, por favor. Domingo agora, sua parte é preparar um pão já no sábado, um saquinho de pão, um pão que você gosta de comer e trazer na grande concentração de Fé e Milagres, uma união de fé. Nós vamos consagrar o pão, buscar o Espírito Santo e dar início a quem deseja ao jejum de Daniel. Eu vou terminar minha participação hoje com esse testemunho que mostra essa vida transformada pelo Espírito Santo. Deus abençoe.
No início do jejum de Daniel, eu colocava em prática tudo que era dito, que era falado para que eu fizesse para receber o Espírito Santo, mas eu nunca conseguia terminar porque eu não cria, né? Não cria que era possível, né? Mas eu já tinha tido experiência com Deus, eu já estava na igreja há 2 anos e eu já tinha vencido muitas coisas do meu passado, né? Porque eu era uma pessoa, uma jovem deprimida, era uma jovem depressiva que tinha crises de pânico, né? Crises ali que duravam dias, que eu não tinha perspectiva de futuro, eu achava que a qualquer momento eu ia ter um surto psicótico, que se eu contasse para quem estava ao meu lado, a minha mãe, minha família, iam querer me internar, e eu achava que estava tendo uma presença ruim, eu achava que estava sendo vigiada. Então foi um passado de muito tormento, mas graças a Deus, né, graças a Ele, eu encontrei essa paz. E ainda existia algo em mim que precisava ser resolvido. Por mais que eu já tinha tido aquela libertação de todo aquele mal que eu vivi no passado, ainda precisava dentro de mim eu ter esse encontro com Deus, esse encontro com o Espírito Santo, que muda tudo, que iria mudar os meus pensamentos, minha forma de pensar, minha forma de viver. Até que chegou o jejum de Daniel e eu falei assim, poxa, é o tudo ou nada, do que adianta? Né, eu estar aqui na igreja, mas não poder dizer, poxa, eu conheço a Cristo. E eu me lancei, né, eu lia mais os livros da fé, eu jejuava de alimentos, jejuava de palavras, eu falava com Deus 24 horas, eu falava para Ele antes, eu falava, você é o meu Pai. Mas depois eu parava e pensava, poxa, mas eu acho que eu quero o Teu Espírito para de fato dizer, Senhor, Tu és o meu Pai, né, que eu pertenço a Ti. E eu determinei que aquele jejum de Daniel não seria só mais um jejum de Daniel, que seria, de fato, um jejum que me daria uma nova vida. Eu orei mais, eu li mais a Bíblia, eu assistia os vídeos do bispo para aquele que queria receber o Espírito Santo, para aquele que queria ter essa experiência gloriosa. E até que, durante o jejum de Daniel, em um sábado, em uma reunião, eu estava buscando o Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu não quero ser só mais uma que teve 1 tempo, 2 tempos na Tua presença e saiu. Eu quero poder Te chamar de Pai, eu quero poder perceber que o Senhor está aqui comigo sempre, né? Me sela, me dá o Teu Espírito. Até que veio aquele momento da certeza. Foi muito glorioso. Eu lembro que eu chamava de Pai, eu lembro que eu falava, Senhor, aqui nós fizemos uma aliança. Eu tenho certeza que hoje nós somos um. É aquela aliança assim que vai durar a eternidade. A partir daquele momento, tudo passou a ser diferente. Tudo passou a ser diferente. A minha maneira de pensar passou a ser outra, a minha maneira de agir. Quando o Espírito Santo vem, tudo muda, tudo se faz novo. Hoje eu sou uma jovem completamente feliz. Completamente feliz. Eu em todas as áreas da minha vida, eu vejo Deus, eu vejo a mão dele. Eu vejo o Espírito Santo me dando direção para tudo, em todas as áreas. E hoje, né, daquela jovem que era triste, reprimida, que não tinha perspectiva de futuro nenhum, hoje eu sou uma jovem feliz, realizada. Hoje o meu futuro pertence a Ele. Hoje o Espírito Santo está comigo e tem me dado tudo que eu preciso, porque tudo que eu preciso é Ele. E para você que está me assistindo, né, que está pensativa aí se vai fazer sim ou não o jejum de Daniel, não pensa 2 vezes, vai, se lança por completo. E o Espírito Santo possa vir sobre a sua vida. Tudo que Ele quer é que você seja sincero, que você se entregue, se lance, creia e Ele vem. Tenha certeza disso, Ele vem. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá sobre você. O 4º domingo dentro dos 50 dias de preparação rumo ao dia de Pentecostes. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.